Fala pessoal, chamo-me Zubaida Macam e hoje eu te trago o resumo total da nossa segunda edição do Psicovida. Já deixa o seu like, comente e partilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A segunda edição do Psicovida contou com um tema extraordinário, superando o luto com amor e muita coragem. E nessa segunda edição nós contamos com momentos como feira, música, peça teatral, intervenções, depoimentos, dinâmicas, confraternização, momentos esses que foram marcados por muita energia e muita felicidade, muito amor. Nós estivemos lá. É o seu momento. Uma salva de palmas para Mar Azul. Boa tarde para todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do Psicovida. E nesse momento nós vamos dar continuidade na entrada das pessoas que irão fazer parte desse momento, dessa data, dessa segunda edição do Psicovida. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name, yeah, 'cause you burn with the blood of flame, yeah, and the world's gonna know your name, yeah. and you'll be on the walls of the Hall of Fame. Go the Estamos distance, you aqui can run the hoje para falar sobre um tema que poucas vezes a sociedade abre portas para explicar, mas infelizmente ou felizmente é uma realidade que vivenciamos. Hoje nós estaremos aqui na segunda edição do Psicovida para falar sobre o luto. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais hoje porque vamos falar sobre a dimensão existencial, a dimensão psicológica, a dimensão social e a dimensão teológica. E para dar início a esse momento, eu quero convidar aqui na frente a nossa querida Maria de Fátima, que vai nos falar sobre o luto na perspectiva psicológica. Gostaria de chamar a vocês, a alguns de vocês, podem aqui refletir, podem trazer também em palavras para explicar quem é que já passou por uma perda e como é que passou esta perda. Quando digo perda, não estou a falar só de morte de alguém, digo perda no processo, neste processo de luto, como por exemplo perder a infância. Nós perdemos a nossa infância, passamos para a adolescência, temos recordações que nós temos da nossa infância. É um processo de luto. No entanto, alguns passam e conseguem ultrapassar normalmente, mas outros não conseguem, porque desenvolvem certos sentimentos como a raiva, a tristeza, assim como a adolescência. Muitas vezes até a adolescência é que mais se sente quando se passa da adolescência para a juventude. Também faz parte. Eu tive que lidar com isto por conta da morte da minha mãe. Quando eu perdi ela, era uma fase de transição da primária para a secundária, uma vez que era ela que ia na diante disto, das minhas questões escolares. Então foi uma coisa muito difícil para mim mesmo. Então o que eu fiz, eu saí, fui ficar do lado de fora, sentei e fiquei um bom tempo lá, somente chorando, não fazendo nenhum barulho e as lágrimas descendo. Perdi uma minha vizinha, mas infelizmente não chegou até lá para ver o filho a brilhar no altar. Acontece que quando soubemos da morte dela e os filhos souberam de uma forma trágica, porque pessoas da igreja, pessoas de fora não sabiam, outras pessoas não sabiam que os filhos ainda não sabem que a mãe foi-se embora, porque estava numa outra província a procurar tratamento. É importante procurarmos psicólogos para que o psicólogo possa nos ajudar a caminhar com esta dor e saber reverter esta dor de forma a nós podermos andar no nosso dia a dia. Como ensinar as pessoas a chorar? Porque a sociedade ensina os homens, principalmente, que devem
ser fortes, que não devem chorar. Então eles guardam a dor por si. Depois encontramos pessoas violentas, encontramos pessoas desequilibradas e nem percebemos porquê. Então, como ensinar a sociedade que deve-se chorar? Porque luto é luto, é dor, é um sentimento. Então, neste momento, eu quero convidar o nosso segundo palestrante, Lino Boaventura, que vai falar sobre o luto na dimensão sociológica, o luto na dimensão social. Fenômeno social. A colega acabou de dizer há pouco tempo que o luto vai afetar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, quer dizer, a psique de cada indivíduo. Quando a gente fala de psique, estamos a falar de a componente mental. Quer dizer, a partir do momento que alguém chega, me traz uma informação de que, olha, você a partir de hoje já não terá emprego. Você a partir de hoje já não verá teu pai. Primeiro, a gente carrega aquela frustração a nível mental. Só que depois dessa frustração que a gente tem de forma individual, nós não podemos esquecer um detalhe importante de que eu, você, como pessoa, nós estamos inseridos, primeiro, dentro de uma família e segundo, estamos inseridos dentro de um contexto social. Estamos numa sociedade onde, na verdade, a nível dessa sociedade, nós vamos encontrar várias mentes, vários grupos de pessoas que, em certa medida, vão estabelecer uma influência. Quer dizer, luto é mais do que aquilo que você está a perder ou mais do que o indivíduo que você está a perder. Aquilo mexe consigo, porque a pessoa que se vai carrega consigo um pedaço da tua história. O emprego que se foi carrega consigo um pedaço da tua história. Se carrega consigo um pedaço da sua história, isso significa que só passa por luto alguém que ama. Quando temos esse tipo de felicidade ou de situações, a primeira coisa que fazemos é dar o apoio à família enlutada. Vamos lá, demonstramos afeto, disponibilidade para ajudar naquilo que podemos, demonstrando assim amor e empatia em relação àquela situação. Muitas vezes, viúvos, temos uma cultura aqui de colocar o luto de preto. Não sei se na vossa comunidade é assim, mas em algumas, principalmente em questões religiosas, a viúva fica daquelas vestes ou todas pretas ou todas brancas por um determinado período de tempo. Por meses, às vezes, que tem uma cerimônia que é para a retirada daquelas roupas. Como é que nós olhamos isso? Como é que essa cultura também influencia no processo de superação do luto? Se de alguma forma influencia positivamente ou também negativamente, porque a questão de ter ali as roupas pretas ou roupas brancas é uma tendência de te recordar da perda de alguém. Mas também nós podemos olhar que o luto não acontece simplesmente de uma forma física, emocional e psicológica também. A pessoa se foi, a pessoa partiu. E a questão é que o luto, na verdade, não é a questão eu me esqueço da existência da pessoa. Sabe sonhar, então
presentes que a vida trouxe perto de mim. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos corremos a vida já ficou pra trás. Eu gostava de saber de vocês os dois. Qual é, sinceramente falando, qual é o seu maior medo? Seja sincero. Medo é perder a minha mãe antes de concluir o que eu tenho. Tá certo. Muito obrigada e obrigada pela coragem também. Na verdade, acaba sendo o mesmo medo, porque o meu medo é perder a minha mãe antes de eu casar devidamente. Não expressa os seus medos, se calhar pelo medo de perder o status com o qual a sociedade olha para ele. Mas eu sou mulher e partilho do mesmo medo. Só que para mim é num contexto mais amplo. O meu medo é perder as pessoas que eu amo. Para mim não vai importar se é minha mãe, se é meu filho, se é meu irmão, se é uma pessoa que eu conheci há um mês, se é uma pessoa que eu conheci há um ano, há 2 semanas, dependendo, é claro, da afinidade que nós temos. Eu tenho medo de perder pessoas. Eu, quando perco alguém, não sou nada. Não sou absolutamente nada. Eu tenho medo de perder. Tenho medo. Então, eu irei falar aqui do luto na perspectiva existencial, que tem a ver mesmo com o seu eu, com você mesmo, a nível individual, dentro de si. Já falamos do que acontece na perspectiva psicológica, falamos do que acontece na perspectiva social e na existencial. E conosco, o que acontece? Como é que podemos superar esse luto? Como é que podemos, o colega deixou aqui ficar da necessidade de nos amarmos, né? E como é que podemos fazer para demonstrar esse amor por aquela pessoa que não existe, se a pessoa já nem está aqui para ver? Como é que podemos fazer isso? Bom, dizer que o luto, na perspectiva existencial, é um processo que vai além da tristeza que nós carregamos, ou que nós sentimos, ou do vazio que deixa ficar. É um choque com a realidade que traz-nos a verdade de que existe a finitude. Vou falar do luto num contexto humano, né? Num contexto físico, em que a pessoa perde alguém e vivencia o luto por si. A vida é um processo que tem início, tem o seu percurso, mas infelizmente para nós como humanos tem o seu fim. A vida tem um início, tem um percurso e tem o seu fim. Graças a Deus, eu digo até, a maior parte de nós que estamos aqui somos adultos, já bem crescidos, já conseguimos distinguir entre o bem e o mal. Na nossa cultura, falar sobre a morte ainda é uma coisa que não se fala sobre a morte, como os colegas deixaram aqui ficar. Evita-se falar da morte como se ignorar esse aspecto fosse adiar a chegada. Mas a morte é inadiável. Quando chega o dia, chegou, e nós temos que aceitar que aquilo que um dia teve início, chegou ao seu fim. A pessoa já se foi e nós ficamos aqui. Como é que nós ficamos? Você já perdeu alguém pelo qual tivesse uma conexão muito forte? Quer saber? Na verdade, não sei, pois eu perdi minha mãe quando eu tinha meus 12, 13 anos. E assim acontece que era uma conexão muito forte, porque era amigo ainda criança, então
Lembras do exato momento em que recebeu essa informação do desaparecimento físico dela? Sim, lembro. Na verdade, parece que todos ao meu redor não estavam preparados para me dizer que minha mãe morreu. Não. Eles faziam de tudo para eu não saber, mas realmente teriam que dizer. E uma das formas de ajudar melhor essa mulher não é você chegar aqui só e lhe dar conselho, é a sua presença. Valorize-se mais a presença, a pessoa saber que você está ali. E muitas das vezes o que tem acontecido é que quando uma mulher perde um bebê, um recém-nascido, não demora para poder engravidar de novo. E pensamos, se calhar não sente, mentira, sente sim. Pessoa não é substituível, não é. A dor que uma mulher carrega por ter perdido aquele bebê recém-nascido, nem que passem 20 anos, ela ainda vai sentir. Agora, o problema aqui não é sobre o luto, é como nós decidimos seguir nesse processo de luto. O que nós decidimos fazer? Como é que nós decidimos nos posicionar? Eu vou deixar ficar aqui uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: reconhecer a morte como parte da vida não diminui a dor, mas ajuda a ampliar o valor que ainda temos e o tempo que nos resta. Nós talvez possamos dar mais valor à vida agora. Muitas vezes nós brigamos com nossa mãe, nosso pai, brigamos com irmãos e vamos dormir. Amanhã eu resolvo, amanhã eu peço perdão quando eu estiver menos estressado, quando eu baixar os bolos. Mas quem nos garante que nós temos o amanhã? Para perdoar, para amar. Quem nos garante que temos o amanhã para fazer melhor? A morte chega do nada, o luto chega do nada. E nós precisamos reconstruir a nossa vida. O que fizemos com esse tempo que tivemos para poder amar e perdoar as pessoas. Esse é o tempo de cada um de nós começar a refletir nessa questão. Cada um de nós olhar nessa questão. Cada um de nós perceber que somos pessoas e precisamos de outras pessoas também. Isso dá a valer? Dá a fazer sentido para a vida de alguém? Dá a fazer sentido para alguém que já viu pessoas passar por um momento de luto muito doloroso, onde nós acreditamos o pai morreu, não falava com ele, não gostava dele, é por isso que não trabalha, é por isso que não casa. Quando a mãe morreu, ela estava chateada, brigaram, é por isso que aquela nunca casa. Já vivenciamos isso dentro da sociedade? É uma coisa que acontece, infelizmente acontece. E nós precisamos agora entender que nós temos uma vida apenas. Começar a amar as pessoas, valorizar as pessoas, valorizar a nossa própria vida também. Clara! Não me peça para levantar, mãe. Não hoje. Todos os dias diz a mesma coisa. Mas o mundo gira. Com ou sem você, minha irmã? Pois que giro. Eu fiquei aqui. Onde ele parou. Mas ele se foi, claro. E você ficou. Você não percebe? Está tentando manter vivo alguém morrendo junto. Você não sabe o que está a falar. Sei, sim. Você acha que amar alguém é se destruir por causa da ausência dele? Eu perdi tudo. Tudo, mano. Não.
Você perdeu uma parte. Dói. Dói, sim. Mas você ainda tem a si mesma. Isso devia ser um motivo suficiente para continuar a viver. Eu não sei mais quem eu sou sem ele. Pois chegou a hora de descobrir. Com medo, com dor, mas viva, Clarinha. Eu ainda acordo no meio da noite, pensando nele. Eu ainda sento na mesa e coloco 2 pratos. Tudo me lembra ele. Clara, isso tudo vai continuar acontecendo. Mas um dia, essas lembranças não mais vão te atazanar. Elas vão te acompanhar como parte da sua história, não como uma corrente que te prende. O luto, claro, não é eterno. Ele muda, ele se transforma. Mas só se você deixar, o luto passa com amor e com muita coragem. Eu tenho medo, mano. Medo de esquecer. Medo de continuar vivendo como se ele não importasse mais. Escute. Seguir em frente não é esquecer. Seguir em frente é honrar. É continuar onde ele parou. Seguir em frente é viver por 2. E se eu tropeçar, mano? Eu estou aqui para te lembrar quem você é. Uma mulher cheia de vida, uma mulher capaz, uma mulher forte, mesmo agora. Hoje eu quero tentar sair, apanhar o ar, lembrar dele, sem morrer por dentro. Isso não é o fim. Isto é o começo. Então vamos, mano. Eu quero viver. Mas antes, repita comigo isto. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu posso. E eu consigo. Eu consigo. Repitam conosco. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Eu consigo.
que o luto não é apenas um fim. O luto deve ser enfrentado com coragem e com amor. Eu quero, eu posso, eu consigo, não são simplesmente frases bonitas, mas frases que nós devemos meditar e viver. Porque se você começar a pensar eu não consigo, você não consegue. Se você pensar eu não posso, você não pode. Se você pensar que não chega, não chega. E nesta cena nós vamos ouvir o nosso último palestrante. Nós vamos falar agora do luto na perspectiva teológica. Como o que a Bíblia fala sobre o luto? Amém? Há tempo de abrir a Bíblia no livro no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. João Batista foi quem preparou o caminho de Jesus. De acordo com Jesus, João Batista era o maior profeta dos novos tempos. Amém? E João Batista foi quem batizou Jesus. Então, quando Jesus soube da morte de João Batista, ele pegou um barco e saiu, afastou-se da multidão e foi para um lugar deserto. Por que ele afastou-se e por que ele foi para um lugar deserto? E quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista, eu acredito que ele precisava de assimilar a informação e de digerir, na verdade. Então ele foi ao deserto e isolou-se, porque eu acredito que uma boa parte de nós, quando acontece alguma coisa, procura estar só para digerir, e eu acredito que seja isso. Certíssima resposta. Bom, é um comportamento natural nosso, como humanos. Quando perdemos alguém, quando perdemos uma coisa, tentamos nos isolar. Por que nós nos isolamos? É para podermos aceitar a realidade, interiorizar, podemos refletir sobre a vida. Sabemos que nós um dia vamos morrer. Então, vamos pensar sobre como é que nós vivemos com aquela pessoa. Minha mãe já soube. Como é que eu vou seguir? Vimos aqui, a Clara, não sabia o que fazer. Ela também estava a se enterar, estava a permanecer no luto. Não estava a viver o luto devidamente, ela estava a se enterar. Então, como é que nós podemos fazer, ou como é que nós podemos viver o luto de forma certa, correta? Certo? Então, para nós passarmos pelo processo de luto de uma forma digna e honrosa, primeiro temos que ir a um lugar deserto. Ir para um lugar deserto não é você sair, ficar deprimido. Estou aqui na palestra da psicovida, estamos a falar da morte. Foi uma experiência muito boa, atendendo e considerando que é um tema que não tem sido muito falado, então é uma experiência super top. Gostei. Estive cá na secção do psicovida, estamos cá a falar acerca das cicatrizes invisíveis ou luto. E pude cá aprender que é necessário que todo mundo que estiver passando por luto, eu tenho que chorar, eu tenho que fazer, eu tenho que passar todo o processo do luto para que eu possa me curar. Fazer ou passar do processo do luto é uma forma de se curar. Toda pessoa que adia o luto, adia a sua cura para trás. E essa é a segunda edição do Psicovida, que já está a chegar ao fim e foi um momento edificante. Nós falamos sobre cicatrizes invisíveis, superando o luto com amor e coragem, entendendo que o luto pode acontecer na dimensão psicológica, social, existencial e teológica. E com tudo isso, nós passamos pelo processo de luto, mas a vida continua. O luto passa, mas a vida continua. Psicovida, eu quero, eu posso, eu consigo. Meu forte abraço. Entendemos que o luto não simplesmente acontece na perda de pessoas, mas também em perda de animais de estimação e como objetos, mudanças, rompimento de relacionamentos. E se essa segunda edição marcou a sua vida, já partilha com o maior número de pessoas. E não esqueça que nós teremos a terceira edição. Fique atento, até o meu próximo vídeo. Forte abraço, beijos, até lá, fui!